Olá, jovens! Hoje vamos falar aqui do período intertestamentário, que seria o período ali que aconteceu entre o Antigo e o Novo Testamento. Bom, esse período começou ainda, né, na parte que a região da Palestina era dominada pelos persas, que era dominada ali o último de Malaquias Artaxerxes no poder. Isso se manteve ainda por aproximadamente 100 anos depois do último de Malaquias ali. Nesse período, ainda os judeus tinham grande liberdade ali religiosa, era um período bem tranquilo ainda para os judeus, apesar de tudo que vocês veem na Bíblia, de haver opressão, ainda é menos. Porque os persas ainda permitiam que os povos mantivessem suas culturas, sua religião, então ia bem, ia bem. Mas ali no período de 330, né, um pouco antes de Cristo, começou a campanha de Alexandre o Grande, no qual ele dominou toda a região dos persas, né, montou ali o império desde a Grécia até a Índia, dominando todo o território persa. E com isso, a Palestina. Ele já começou, né, a helenização da região, mas Alexandre ainda manteve algo próximo do que os persas fizeram. Então, no período de Alexandre, ainda era bem tranquilo para os judeus. Só que depois, Alexandre morreu, sem herdeiros, e todo o seu império foi dividido pelos seus generais. Os dois mais importantes para os judeus foi a dinastia Ptolomaica, que é do Egito, e os Seleucidas, que dominaram ali a região da Síria, né, da própria Pérsia um pouco. Então, que foi o povo que ficava, né, ao sul e ao norte da Palestina e que inicialmente os ptolomaicos ficaram, né, com a Palestina. Então foi um domínio ainda ok. Mas depois, quando os Seleucidas invadiram a região, foi inclusive a época que teve a primeira grande diáspora, a primeira grande dispersão dos judeus. E com essa dispersão, bom, começou a ter judeu em todo lugar. O que posteriormente foi bom, porque inclusive eles se misturaram um pouco, começou a ter os judeus helênicos e uma mistura de culturas que levou posteriormente ao, aos judeus estarem tipo em Tarso, como Paulo, estarem, né, na própria Grécia, estarem em todas as comunidades onde nós vemos nas cartas de Paulo, onde já tinham judeus lá. Eles foram convertidos ao cristianismo, eles entenderam que Cristo era o Messias, mas eles já estavam lá. Haviam judeus em todas essas regiões. Inclusive por causa disso, o domínio seleucida, que foi um domínio mais pesado, porém que ajudou a dispersar, né, todo o povo judeu e também durante o domínio seleucida, do Pirro, mais ali na região da Magna Grécia, né, já da Itália, e de outros generais, os helênicos se espalharam muito. Então, o idioma grego começou a ser predominante em todo o mundo conhecido. O que fez com que houvesse, né, até a tradução do própria Torá para o grego, e depois, com que na época de Jesus, todo o Antigo Testamento, né, já traduzido, e o Novo fosse escrito em grego. O que fez a nossa Bíblia começar a partir daí. Então, também nessa época, para, né, os judeus permanecerem ainda um pouco separados, apesar de já ter a helenização, foi quando começou até a cultura, né,
das sinagogas. Então, tudo que nós vemos a partir do Novo Testamento meio que aconteceu nesses 400 anos aqui. Silêncio profético. Tudo que a gente conhece vem daqui. Mas depois de toda a parte cultural dos helênicos, chegou Roma, inicialmente com Pompeu, ainda na época da República, né, do primeiro triunvirato. Ele atacou e dominou a região da Palestina. Depois ele morreu, né, mas tudo bem. E com isso, quando o Império Romano começou, em 27 a.C., um pouco antes já, todo o Império Romano, recém-criado, já bem estabelecido, já tinha suas estradas, tinha todo um sistema que ajudou, quando o Cristo veio, a espalhar a mensagem. Então, basicamente, esse período entre o Antigo e o Novo Testamento foi um grande período de Deus preparando o terreno para a vinda no Messias e para que a sua palavra pudesse ser espalhada em todas as nações, como era esperado por todos os textos no Antigo Testamento.